Bem-vindos, investidores e investidoras, tudo beleza com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vitor Sena e eu ensino as pessoas como investir com mais segurança e mais rentabilidade. Os vídeos aqui do canal focam principalmente ações e fundos imobiliários, mas eu também falo sobre economia, inflação, ouro e outros assuntos aí que são importantes para o investidor de longo prazo rumo à liberdade financeira. Beleza? Então, para quem já me conhece, deixa o like aqui no vídeo, porque eu tenho certeza que vocês vão curtir o conteúdo. E para quem ainda não me conhece, não precisa deixar o like ainda, mas caso curta o conteúdo no decorrer da apresentação, deixa o like para ajudar o canal, se inscreve e se junta à nossa comunidade aí de investidores inteligentes. Beleza? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a inflação que está tão alta aí, né? A sombra da inflação voltando aí para o Brasil. Já passamos de 10% no IPCA, o IGPM nem se fala. Eu vou falar sobre esses indicadores, né? E também sobre o INPC na apresentação que eu preparei. Então, sem mais delongas, vamos ver como se proteger da inflação, quais são os melhores investimentos na apresentação que eu preparei para vocês e tá na tela. Vamos começar do começo, com calma, tá? Ou seja, primeiro a gente tem que responder a pergunta: o que é inflação? E já está aqui na tela para vocês que inflação é o aumento contínuo e generalizado dos preços em uma economia. Uma definição de dicionário aí, né? Mas basicamente, quando a gente vai no mercado, a gente percebe que as coisas estão aumentando de preço mais rápido do que o normal. É aí que a gente realmente nota na prática a inflação, né? Então, é graças à inflação que o nosso dinheiro perde valor com o tempo. E é por isso que não pode deixar ele investido na porcaria da poupança, ou em consórcio, ou deixar no colchão. A gente tem que fazer o nosso dinheiro render mais do que a inflação. Caso contrário, mesmo que a gente esteja investindo esse dinheiro, a gente está perdendo dinheiro, né? Então, principalmente no Brasil, a gente tem que buscar sempre, no mínimo, investir em títulos públicos ou CDBs aí atrelados à inflação, pelo menos, né? Que já dão uma rentabilidade bem legal no caso do Brasil. Beleza? Agora, chegamos aqui a uma parte mais aprofundada do tema de inflação, tá? Existem três tipos principais de inflação e a mais assustadora, né? Que os países da América Latina sofrem bastante com ela. O Brasil já sofreu muito com ela e ainda sofre, querendo ou não, tá? O Brasil não é um país onde a inflação foi erradicada, vamos dizer assim, mesmo quando ela estava em 4, 3, 4, não dava para dizer que já tinha sido erradicada, tá? Onde que realmente isso aconteceu foi na Europa, nos Estados Unidos, né? Onde as economias, os bancos centrais já têm muito mais experiência e também tem muito mais seriedade na hora de tratar essas coisas, né? No Brasil, infelizmente, é terra de ninguém, então... Mas aí a gente também tem que saber lidar com a nossa situação aqui, aproveitar que o Brasil, por ser terra de ninguém, é um país muito desvalorizado, tá? Em termos de investimento, risco-retorno, no meu ponto de vista, o Brasil é um dos melhores do mundo, tá? A expectativa com o Brasil é muito baixa e na prática a gente sabe que o Brasil é uma merda, mas é bom. Mas enfim, a inflação de demanda, ela ocorre quando o poder aquisitivo da população sobe mais do que a capacidade que a economia tem de fornecer os bens e serviços, né? Ou seja, a demanda sofre muita variação positiva, no caso, enquanto a oferta nem tanto. A única forma de a economia se ajustar nesse sentido é aumentando os preços, porque assim a demanda vai diminuir. Algumas pessoas não vão querer comprar, né, as coisas caso os preços comecem a subir. A inflação de custos, tá? Que atualmente é o que o Brasil também está passando por causa do dólar, tá? Então, atualmente a situação, né, no meu ponto de vista, logicamente, existem pessoas com outros pontos de vista, mas eu acredito que atualmente a inflação de custos é a mais pesada, tá? Tanto é que o IGPM, e a gente vai falar sobre o IGPM depois, disparou muito, né? O IGPM que é mais ligado ao dólar, né, a inflação na porta da fábrica, como se diz, né, enquanto o IPCA é mais ligado à inflação doméstica, né, ao custo de vida. Então, atualmente, por causa do dólar, principalmente, a inflação de custos é que está elevando bastante os preços das coisas, tá? E aí, por causa dessa inflação de custos e também um pouco de demanda, né, mas estou falando que é principalmente a de custos,
vai correr o risco, o Brasil corre o risco aí de voltar a ter uma inflação inercial. E é isso que o Banco Central está tão preocupado. E agora se fala até em uma taxa de juros aí projetada de 12,5%. Beleza? E a inflação inicial, né, que eu estou mencionando ela, mas não expliquei completamente, é aquela que resulta do impacto psicológico de tendências inflacionárias em períodos anteriores. Essa eu peguei, né, uma definição bonitinha da internet. Ou seja, quando a economia apresenta uma dessas inflações aqui de cima, tá, a de demanda ou a de custos, por períodos muito prolongados, cria-se uma normalização da inflação e as pessoas começam a aumentar o preço simplesmente porque acham que o outro vai aumentar ou porque acham que os preços vão continuar subindo. Tá? Enquanto que a inflação de demanda e de custos, elas são, digamos assim, legítimas, né? Se eu tenho uma empresa, os meus custos aumentam, eu tenho uma margem de lucro para viabilizar o meu negócio, pagar os meus funcionários, receber o meu retorno sobre equity e, logicamente, se os meus custos aumentam, eu vou tentar repassar o máximo possível para os meus consumidores, né? Fato. E da mesma forma, se a demanda começa a aumentar demais e a minha oferta não consegue suprir, eu também vou aumentar o preço. E agora a gente vai falar sobre os indicadores, tá? Antes de passar para os melhores investimentos, que eu vou mencionar logicamente aqui, né? Vou falar sobre os títulos públicos, vou falar um pouco sobre ouro, sobre FIIs, tá? De papel e de tijolo e sobre ações também. Vai ter um outro vídeo aqui no canal que fala só sobre ações, onde eu me aprofundo mais em cada ação, né? São 3 ações apresentadas, mas isso é assunto para um outro vídeo. Aqui o foco é mais na inflação mesmo, que eu sei que tem muita gente que tem dúvidas quanto a cada indicador, o que cada um significa, né? E também tem gente interessada em investimentos mais seguros, como eu vou apresentar para vocês, que é o caso do Tesouro Direto, tá? O IPCA, como eu falei para vocês, ele reflete melhor o custo de vida da população. Então está mais ligado a alimentos, por exemplo. Por isso que a gente acredita, né, que a inflação atualmente está maior do que realmente está, porque a gente às vezes começa a perceber aumentos de preços que não estão embutidos no IPCA. Né? Todo mundo fala, o IPCA ele não reflete a inflação, porque o IPCA não significa nada. Não, o IPCA significa, mas ele significa sobre os alimentos, né, e outros itens que estão incluídos lá dentro do índice. Que eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas, como eu falei, ele é mais ligado ao custo de vida da população e muito ligado a alimentos. O INPC também é um indicador importante de inflação, principalmente para quem é servidor público, né? Como eu. Normalmente os reajustes de servidores são feitos com base no INPC. E o INPC é muito parecido com o IPCA, tá? E o IGPM tem uma diferença, né, principal para o IPCA, que é outro índice, né? São os 2 principais índices de inflação indiscutivelmente, e ele é calculado pela FGV, enquanto o IPCA é calculado pelo nosso Instituto, né, Público de Estatística, que é o IBGE, tá? E o IGPM, ele faz, como eu falei, um balanço, né, dos principais setores da economia, como varejo, atacado, construção civil, e ele é mais representativo do que o IPCA, como o IPCA ele se resume ali ao custo de vida da população, beleza? E o IGPM também é mais dolarizado, é mais vinculado ao dólar do que o IPCA. E uma curiosidade é que o IGPM também já foi um índice de inflação vinculado a títulos públicos. Como eu falei, o IPCA é o título oficial do governo, é o título oficial do Banco Central, as metas de inflação do Banco Central, né, que todo ano eles divulgam e trabalham para perseguir a meta, apesar de quase nunca conseguir, né? Mas o IPCA é que é utilizado hoje em dia, apenas ele, nas NTN-Bs, ou então na nova nomenclatura do Tesouro, que eu vou mostrar para vocês as taxas que são oferecidas hoje, né? São Tesouro IPCA, esse é o nome do novo título do governo, e o IGPM, que era o NTN-C, já era, não existe mais. Beleza? Quem tem esse título, né? Porque ele ainda existe, não é mais negociado pelo governo, mas ele ainda existe porque as pessoas compraram lá atrás com prazos de vencimento bem longos. Então, quem comprou esse título lá atrás, hoje em dia, está morrendo de rir, né? Porque o IGPM está bem maior, como vocês viram aqui, 17,90, enquanto o IPCA está 10,74. Beleza? Isso que o IGPM chegou a bater 30%. Tá? No acumulado de 2 meses aí, não faz tanto tempo. Agora é que o IGPM está dando uma arrefecida porque o dólar também
tá mais comportado, digamos assim. Agora sim, vamos chegar na parte aqui que algumas pessoas deviam estar ansiosas para ver já, que é os melhores investimentos contra a inflação, tá? Por que os melhores? Porque dependendo do teu perfil, tu vai preferir investir em ações, vai preferir investir em FIIs, vai preferir investir em ouro, vai preferir investir em tesouro, renda fixa, como é o caso aqui, e as taxas estão bem legais. Uma coisa interessante, tá, que está acontecendo aqui é que como a inflação ela está projetada para continuar sendo alta por um período de tempo, o Tesouro IPCA 2026 ele está pagando uma taxa muito boa e muito próxima do que os títulos públicos de 2035 e 2045 estão pagando. E no meu ponto de vista, desses três títulos aqui, o Tesouro IPCA 2026 é o mais vantajoso. Por quê, Vitor? Se a rentabilidade é menor. Existe uma coisa que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não, né, nem é importante, tão importante assim para o investidor comum, que é a duration de cada título. Quanto mais longo é o título, como é o caso aqui 2045, pequenas variações na economia, como uma projeção de inflação, né, uma projeção de taxa de juros ou uma crise política, vão ter efeitos de volatilidade muito grandes nos títulos. Tá? Essa rentabilidade anual aqui que eles mostram, ela é a rentabilidade que o governo vai cumprir se tu carregar o título até o vencimento. Se tu tentar vender o título no meio do vencimento, vai ser igual operar com ações ou com fundos imobiliários. A tua cota pode estar mais valorizada ou menos valorizada, dependendo de como tiver a economia. Se, por exemplo, a economia começar a afundar, hoje a taxa oferecida é IPCA mais 5, mais ou menos. A economia começa a afundar e os títulos começam a pagar cada vez mais, logicamente, né? São títulos de crédito. Então o governo precisa, como o governo está se mostrando um péssimo agente público, as pessoas vão querer emprestar dinheiro para ele somente se o prêmio pelo risco for maior, ou seja, se a rentabilidade oferecida pelos títulos for maior. E aí, claro, né, se por exemplo os títulos oferecidos pelo Tesouro forem de IPCA mais 6 daqui a um ano, o teu título vai ter perdido valor, porque se tu tentar vender ele para alguém, a pessoa simplesmente vai olhar para ti e vai falar: pô, eu consigo comprar direto do governo por IPCA mais 6, e aí tu quer me vender por IPCA mais 5? Eu só vou comprar de ti se tu me oferecer com um deságio, né, sobre o valor do título, para justificar essa diferença e o prêmio ficar equivalente. Beleza? De uma forma resumida aí, explicando a volatilidade dos títulos públicos, tá? Quem sabe isso vira um tema aqui no canal ainda, porque é uma coisa importante. Muita gente investe em renda fixa achando que ela é fixa, né? Reloginho todo dia, enquanto, né, não é assim. Na prática não é assim. O Tesouro Direto ainda tem a volatilidade é um pouco menor e tem bastante liquidez. Tu pode negociar os títulos quase todo dia, né? A não ser que alguma coisa anormal aconteça. Enquanto isso, CDBs também, que são muito comprados aí pelas pessoas, né, principalmente com as corretoras entrando no mercado com tudo, como XP, BTG, são mais difíceis ainda, beleza? O prêmio que tu tem que dar para as pessoas para vender o teu título antes do vencimento é ainda maior do que no caso do Tesouro. Isso acontece por causa da falta de liquidez. E antes da gente ir para o slide de ações, para eu falar sobre as melhores ações contra a inflação, eu quero pedir para quem está curtindo o vídeo deixar o like na parceria, porque isso me ajuda muito. Beleza? Deixa o like aí para mim, por favor. Melhor investimento contra a inflação, ações. Botei aqui 3 ações que estão no vídeo que eu já mencionei para vocês, tá? No vídeo específico sobre top ações para investir contra a inflação, onde eu vi de forma mais aprofundada os lucros, as margens de cada uma dessas 3 empresas aqui, ó, Banco do Brasil, Taesa e Sanepar. Mas eu botei os outros bancos também aqui nesse slide porque os bancos ganham dinheiro em qualquer período, inclusive em períodos de inflação, tá? Enquanto outros setores em períodos de inflação, principalmente os setores ligados a consumo, a serviços, eles sofrem mais, tá? São mais sensíveis a preço, beleza? E no caso aqui da Taesa e da Sanepar, também estão aqui, estão lá no outro vídeo, porque são setores que são monopolistas, né? Eles não tem concorrência, digamos assim. A Sanepar fornece tratamento de água e de esgoto e não tem como, né, mais de uma empresa fornecer, não existe realmente forma de fazer uma concorrência acontecer. Então elas se beneficiam disso, têm seus reajustes traçados pelo governo e são feitos com base em indicadores de inflação. Então todo ano o lucro, a receita vai ser mais ou menos reajustada pela inflação, só não vai ser perfeitamente ajustada pela inflação porque existem
outras dificuldades dependendo do negócio, né? Mas a tendência no longo prazo é que as empresas consigam cada vez mais reduzir custos, se tornar eficientes, né? Descobrir novas formas de produzir gastando menos. Então, o ganho de longo prazo tende a ser um pouquinho maior do que a inflação, o que é ótimo para os acionistas e também são empresas bem defensivas para investidores iniciantes. Beleza? Opinião, o que esperar da inflação daqui para frente? Agora é uma opinião pessoal, como é tudo aqui nesse vídeo, né, gente? Tudo aqui no canal é uma opinião pessoal. Cada investidor tem que saber desenvolver sua própria estratégia de investimento. Mas eu acredito que a inflação, ela vai sim acontecer de uma forma um pouco mais duradoura do que as pessoas acreditam que ela vá, tá? Ou seja, esse ano e ano que vem provavelmente a inflação vai ser alta. Afinal, a dívida pública dos países e do mundo, de uma forma geral, subiu drasticamente, né, como nunca tinha sido visto na história do mundo, e é natural que o dinheiro perca um pouco de valor nesse processo. Porém, eu acredito que não foi nada demais. Mesmo os países, o Brasil, por exemplo, que subiu a dívida pública também de uma forma bastante significativa, não passou de 100% de dívida PIB, como era a primeira projeção, não passou nem de 90%, tá? As empresas estão dando lucros recordes. A economia, a gente consegue ver aí, né? Eu gosto de analisar fundos imobiliários também. Está sendo movimentada, as pessoas estão na rua, estão comprando, apesar de tudo. Então eu acredito que daqui a 3 anos as coisas tendem a estar normalizadas. Então não é motivo, né, para ficar com medo da inflação, para ficar investindo em ouro, por exemplo. Eu falei que eu ia falar sobre ouro e fiz para vocês, apesar de os dois não serem, né, tão destacados aqui no vídeo, porque realmente eles não são ideais contra a inflação. No longo prazo, o ouro até pode ganhar da inflação, mas não é um investimento muito rentável no longo prazo. Ele perde para títulos públicos, perde para ações, perde para fundos imobiliários de lavada, tá? As corretoras querem te vender fundos de ouro porque se aproveitam do teu medo e cobram uma taxa de administração gigantesca para deixar investido num ativo que não demanda nada de administração, nada de gestão. Eles simplesmente compram, né, o fundo de investimento em ouro, por exemplo, o ETF de ouro. Ele vai lá e compra um outro fundo de ouro que também tem uma taxa de administração e no final das contas tu só é mordido aí pela taxa de administração ao longo do tempo e não tem rentabilidade nenhuma, tá? Tem um gráfico muito interessante do livro Stocks for the Long Run, investindo em ações para o longo prazo, que ele mostra como o ouro se comportou ao longo do tempo. Claro que o ouro ganha da moeda, né? A moeda tem inflação, o ouro não tem inflação, ele cresce um pouquinho mais do que a inflação no longo do tempo, mas nem perto de títulos públicos que pagam inflação mais 5, como a gente viu ali, e também não são mais interessantes do que fundos imobiliários, esses que se aproximam das ações em termos de rentabilidade, tá? As ações ainda são mais rentáveis que os FIIs, mas os FIIs são bem rentáveis e também ao longo do tempo, naturalmente, eles se valorizam, né? Os imóveis tendem a se valorizar um pouco acima da inflação. Se tu tem um imóvel e ainda consegue tirar uma boa renda dele, como são os casos dos fundos de tijolo, né? Que tem realmente os imóveis, enquanto os fundos de papel, na verdade, são fundos de renda fixa, tá? Apesar de serem classificados como fundos imobiliários, eles, no fundo, são fundos de renda fixa porque eles operam com títulos de crédito do setor imobiliário. Então, é renda fixa. Eu não sei realmente por que eles chamam de fundo imobiliário. E para quem é forte e chegou até aqui, eu quero fazer o convite para a Semana Viver de Dividendos, que é um evento gratuito onde eu ofereço o meu melhor conteúdo. São 3 aulas onde eu dou meus rankings de ações, rankings de FIIs. E como eu falei, é só para os fortes. Então, quem tem interesse, se inscreve no link que está na descrição do vídeo. Beleza? Já aproveita, dá uma olhadinha ali nos outros links, porque assim a gente investe junto com mais segurança e mais rentabilidade. Para quem chegou até aqui, muito obrigado. Se inscreve no canal, continua acompanhando o conteúdo. Foi um prazer estar com vocês aqui. Um abraço.